Bom, então vamos lá, nós estamos no segundo dia de julgamento do presidente Vargas. O julgamento nosso se estendeu até altas horas da madrugada. Nosso amigo promotor fez um trabalho bastante extenso, trouxe várias provas, inclusive se exaltou ontem. Os policiais tiveram que contê-lo para ele não agredir o presidente Vargas, mas foi tudo resolvido e estamos agora então no segundo dia de julgamento. Desse lado eu tenho os advogados de defesa, ele na frente o principal advogado de defesa, o advogado Marcos, muito experiente, tá? Inclusive exerceu a função em outros países, Estados Unidos, por aí vai. E temos ali o nosso amigo promotor, Januário, que fez um trabalho muito bom ontem, e os seus auxiliares aqui estão inclusive aprendendo um pouco do ofício com a experiência do advogado, do promotor Januário. Bom, começamos então o segundo dia de julgamento e hoje é o momento da defensoria poder agir. Importante também a gente dizer que vocês, esses advogados, né, que não são advogados, são alunos dessa escola, vieram inclusive ontem paramentados com roupa social, enfrentaram um calor desgraçado, está muito quente aqui, né, a porta está fechada, a gente está desligado por conta do barulho, e hoje alguns até vieram novamente vestidos aí de social para poder participar, poder viver esse momento aí de julgamento, de simulação de julgamento do presidente Vargas. É um trabalho, com certeza, que vocês não vão esquecer tão cedo, porque tem toda uma preparação, cartaz, né, a pesquisa, tentar encontrar argumentos que defenda ou que ataque o presidente Vargas, né, é interessante, é um trabalho bem bacana, bem importante e com certeza vocês vão levar com vocês aonde vocês forem no próximo ano. Ontem até fiz um momento de desabafo, né, no início do primeiro vídeo, mas está feito e realmente é o que eu penso sobre a reorganização. Acho que é importante, mas não da forma como está sendo feito, sem consultar os pais, sem consultar os professores. Acho que é muito complicado o jeito como aconteceu, como está acontecendo. Bom, então agora eu vou chamar o advogado de defesa, o advogado Marcos. Veja bem, disse Marcos, não Marcos, tá? Então o advogado Marcos vai fazer o seu trabalho. Quem está assistindo o vídeo não vai entender porque eu falei Marcos, mas quem está aqui na sala sabe que eu disse Marcos, mas o advogado Marcos. Todo réu tem direito à defesa. Ele é inocente até que se prove o contrário. É isso que o advogado Marcos vai fazer. Marcos, por favor, bom trabalho. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Muito experiente, né, como já foi dito, mas como cada trabalho é uma nova tarefa, né, então tudo fica mais difícil, ainda mais tratando de uma pessoa tão conhecida como Getúlio Vargas. Bom, toda história tem os seus dois lados. Toda história tem o seu lado bom e tem o seu lado bom. Assim como o conto de fadas tem as bruxas, tem os vilões, também tem os mocinhos. Nesse caso, há meio que uma controvérsia, porque o nosso mocinho pode ser o vilão e o vilão pode ser o mocinho. E agora? Bom, a história do Brasil, melhor dizendo, a história da economia brasileira, segundo estudiosos e professores universitários, eles dizem que a história do Brasil econômica pode ser dividida entre antes e depois de Getúlio Vargas. Por que antes e depois de Getúlio Vargas? Antes de Getúlio Vargas, a economia do Brasil era uma economia avançada, assim, meio que entre aspas, mas o Brasil ele era muito agrícola, rural. Ele era bem rural e agrícola. E a sua maior produção, como já foi dito pelo meu amigo que me antecedeu, era o café. O Brasil era o maior produtor de café do mundo. E o que aconteceu? Durante a crise de 1929, nós sabemos o momento que o Brasil está vivendo e nós estamos em uma crise novamente. Ou seja, então vem à tona a lei da oferta e da procura.
que foi exatamente o que aconteceu naquela época. Como o Brasil era um grande produtor de café, ele produzia, mentira. Mas o Brasil não consumia tudo que ele produzia. A maior parte do que ele produzia, ele exportava, mandava para praticamente todos os países europeus. E o Brasil só ia aumentando de produção. E para aumentar a produção, precisaria vender mais. Mas aí chegou a crise. E aí agora? Com a crise ninguém compra. Então os estoques vão aumentando e a venda vai diminuindo. Então o que vem? A lei da oferta e da procura. O preço vai abaixando, mas não é todo mundo que quer. Porque o Brasil precisava que a população dos países europeus aumentasse. E não era o que estava acontecendo. Estava se mantendo normal. E o Brasil produzindo cada vez mais. Então os países não compravam o que o Brasil produzia, nem o próprio Brasil consumia o que ele produzia. Bom, depois disso, isso aconteceu em 1929, como foi dito. Uma das coisas que foi dita também é que o presidente Vargas usou a crise de 29 para disfarçar o que estava acontecendo no Brasil com a produção de café. Mas como que Vargas pôde usar a crise de 1929 se ele assumiu a presidência do Brasil em 1930? Deixa uma pergunta. Quando Vargas assumiu o poder, ele começou a interferir muito intensamente na economia. Ele praticamente deletou a exportação dos produtos do Brasil para fora e ele instituiu a chamada indústria de base. O que era a indústria de base? A indústria de base, ela produzia somente para o Brasil, ou seja, ela produzia para a indústria. Ela dava a matéria-prima, operários, ferramentas de trabalho, tudo isso era a indústria de base. Ela dava a principal fonte para se produzir alguma coisa. Tudo que o Brasil produzia era através da indústria de base, que foi criada por Getúlio Vargas assim que ele assumiu seu mandato. Tudo isso para o Brasil crescer cada vez mais e ser um país mais independente. Bom, Getúlio Vargas fez grandes progressos no Brasil. Como por exemplo, Getúlio Vargas, ele criou as escolas públicas. Nós aqui sabemos que todos nós aqui estamos na escola pública. Então tudo isso veio de lá de trás. Quem criou a escola pública? Getúlio Vargas. Então, se não houvesse Getúlio Vargas, todo mundo teria que pagar a mais, né? Porque nós pagamos um imposto para ter direito à escola, mas eu teria que pagar mais um pouco para estudar. Outra criação muito importante de Getúlio Vargas foi o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O IBGE, ele é a maior, como eu posso dizer, a maior empresa de estatística geográfica praticamente do mundo. Hoje no Brasil, segundo os estudiosos universitários, seria impossível criar projetos, programas sociais, entre outras coisas, sem o IBGE, que também veio de lá de trás, criado também por Getúlio Vargas em 1938. Outra criação de Getúlio Vargas, melhor dizendo, uma das coisas que foi dita pelo meu antecedente, que Getúlio Vargas não criou as leis trabalhistas. Isso realmente é verdade. Getúlio
Vargas não criou as leis trabalhistas. Mas o que Getúlio Vargas fez? Ele consolidou, o que é diferente de criar. Ou seja, as leis já existiam, mas não eram colocadas em prática. O que ele fez? Ele foi lá e fez as leis valerem em prática, fez as leis serem praticadas. Ou seja, elas só eram um papel como esse que eu tenho aqui na minha mão, não valia nada. Ele foi lá, não, eu quero isso aqui pro Brasil. Foi lá, e isso existe até hoje. Foi a consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT. Outra coisa que foi dita é que Getúlio Vargas era ladrão. Hoje, pela mentalidade que nós temos, pela situação que nós vivemos, é impossível pensar que um político não é corrupto, não rouba, não é ladrão. Isso, infelizmente, é uma verdade que ninguém pode negar, que tem político que não é ladrão. Infelizmente, é uma verdade. Mas, Getúlio Vargas, ele pode ter roubado, pode ter feito tudo que ele fez, mas no final da sua vida, o que ele fez? Ele se suicidou. E o dinheiro que ele roubou foi para onde? Foi com ele pro céu, pro inferno, sei lá, pro que foi. Ficou aí. Ou seja, então, o governo que reassumiria o Brasil não poderia reassumir esse dinheiro novamente para fazer o Brasil crescer? Ou então, o próximo governo ia roubar o dinheiro que Getúlio Vargas já teria roubado. Sobre a Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa polêmica. Desde a sua fundação, ela já é uma empresa bem polêmica. A gente sabe o que a Petrobras está passando hoje, nesses dias. Não precisa nem falar, né? Todo mundo já tem conhecimento sobre isso. Mas por que Getúlio Vargas criou a Petrobras? Porque ele descobriu as jazidas de petróleo que existiam no Brasil. E, para poder, conforme ele instituiu a indústria de base, que fez com que o Brasil fosse se levantando novamente, depois da crise, o pessoal, ele queria o petróleo também. Se tem no Brasil, então é meu. Se o brasileiro é meu. Então, o que ele fez? Ele trouxe empresas norte-americanas para controlar a distribuição de petróleo no Brasil. Era só quem é autorizado que podia ter o petróleo e vender o petróleo. Mas o que infelizmente aconteceu foi uma coisa bem parecida com o que aconteceu na época da colonização do Brasil. Quando Portugal chegou, descobriu as jazidas de ouro e minério lá em Minas Gerais e começou a roubar tudo para levar para Portugal. E o Brasil ficou na pior. O Brasil não tem ouro nenhum hoje. Se Getúlio Vargas não tivesse interferido e criado a campanha O Petróleo é Nosso, que fez com que as empresas norte-americanas sumissem do Brasil, e aí com a criação da Petrobras, uma empresa estatal do Brasil, talvez o Brasil hoje não tivesse o petróleo que tem, mesmo com o pré-sal. Aqui eu encerro minha fala. Palmas para o nosso amigo. Bom, gente, então vamos lá. Dando continuidade ao nosso trabalho, independente de quem ganhe o julgamento, porque alguém vai ganhar, quero dizer para vocês que eu, enquanto professor, estou muito feliz com o trabalho de vocês, essa argumentação, essa busca de pesquisar, essa seleção de dados, tudo isso que faz parte do campo da história, que vocês vêm trabalhando há algum tempo, né? Hoje foi mais um momento onde isso é demonstrado. Então, tanto Januário quanto Marcos, eles fizeram, junto com vocês, claro, fizeram o levantamento das pesquisas, analisaram as fontes,
selecionaram aquilo que valia a pena ser dito, montaram um esquema, falaram, argumentaram e agora vão tentar entender, encontrar falha na fala do outro lado. Por isso que vocês montaram as perguntas enquanto os colegas estavam fazendo as exposições. Então agora vem a parte final do julgamento, quando a defensoria vai fazer uma pergunta para a promotoria mais uma para a defensoria, serão 3 perguntas de cada lado. A defensoria está pronta? Primeira pergunta. Assim que vocês estiverem prontos, pode fazer a primeira pergunta. Vou pedir para o Marcos ficar de pé, faz a pergunta, e o Januário vai responder. Você pode consultar os seus colegas aí, tá? Pronto, Marcos. Todo mundo que for do lado da promotoria e da defensoria, todo mundo presta muitíssima atenção na pergunta. Porque se você não entender a pergunta, ele vai fazer 2 vezes, tá? Vai ter esse cuidado de fazer 2 vezes. Mas se vocês não entenderem, talvez seja interessante você anotar alguma coisa da pergunta, vocês não vão conseguir responder adequadamente. Isso pode ser um trunfo na mão do adversário aqui desse trabalho. Marcos, pode fazer a pergunta 2 vezes por favor. É do conhecimento de todos que o petróleo faz parte da nossa vida e do nosso país. Se não fosse os planos de Vargas, a Petrobras não existiria. Um mau presidente lutaria pelo seu país a esse ponto? Pode repetir, por favor. É do conhecimento de todos que o petróleo faz parte da nossa vida e do nosso país. Se não fosse os planos de Vargas, a Petrobras não existiria. Um presidente lutaria pelo seu país a esse ponto? Eu para vocês agora um minutinho para vocês discutirem. Januário, dá uma levantada, chega perto deles aí. Quando estiver pronto, você volta para trás da cadeira para responder. 1 minuto. Se alguma outra pessoa tiver mais à vontade para responder, se o Januário quiser, também pode passar a palavra. 30 segundos. Deixa já que o Januário se encaminhar para trás da cadeira. Muito bem, Januário. A palavra é sua. Bom, vou responder a pergunta do meu amigo Marcos. Eu acho o seguinte, que, certeza, né? Qualquer presidente que o Brasil tinha ou teve, se tivesse descoberto antes de Vargas, conseguir achar o petróleo, ou criar outra empresa com outro nome, sem ser Petrobras, teria em mente assim: vou criar essa empresa com benefício de o lucro que vinha a mim, eu posso roubar ou eu posso dar às outras pessoas. Então Vargas tinha, não, certeza, né? Não posso falar, eu acho. Vamos dizer assim, o Instituto criar aquilo lá e tinha outra coisa em mente. Então, isso que Vargas tinha. Ok. Vocês têm 30 segundos para fazer a réplica se vocês acharem que a pergunta não foi devidamente respondida.
presidente tivesse descoberto o petróleo antes, ou pode até ser que algum presidente já tenha descoberto o petróleo antes, por que ele não criou alguma empresa, como você disse, antes de Vargas? Ou seja, então Vargas quis sim ajudar o Brasil, porque ele criou a Petrobras. Ele poderia ter feito como alguém poderia ter feito também antes. Descobrir o petróleo, pegar tudo para ele, como você disse, e não ajudar o Brasil em nada. E mesmo que ele descobriu o petróleo, criou a Petrobras, e ainda tivesse tirado alguma coisa por fora, você acha que a Petrobras ainda estaria de pé hoje? Com roubalheira logo na sua fundação? Agora é a vez de vocês, mas a técnica é o último comentário. 15 segundos. Inclusive, se outras pessoas falarem, ok, agora a hora do advogado se encaminhar para perguntar, fazer a sua resposta. Bom, o Marcos exerceu o direito da réplica, que é um comentário sobre a resposta. O Januário vai fazer agora a tréplica, que é um comentário final da pergunta ainda que o Marcos fez. Por favor. Meu amigo Marcos, você diz que se outros presidentes, como eu disse, tivessem achado o petróleo antes, ou criado a Petrobras ou outra empresa, também, como eu disse na primeira resposta, eles teriam outro intuito de pegar o petróleo, criar a empresa e falar assim, ó, achamos o petróleo, vou criar uma empresa, só que ele não vai falar pro povo assim, eu vou criar essa empresa por outro intuito, para fazer outra coisa. Então, se outros presidentes corruptos também tivessem fazido isso, com certeza teriam a mesma ideia que era isso. Isso é a minha resposta. Bom, agora é a vez do grupo da promotoria fazer a pergunta para a defensoria. Por favor. Pode. Para fazer a pergunta não tem tempo, tá? Tem que ser deixado. Tem que ter as perguntas já organizadas para fazer. Professor, ele pode trocar de lugar com isso rapidinho? Pode trocar de lugar? Vai lá, Gilmar. Faça a pergunta duas vezes, tá? Bom, a primeira pergunta para vocês. Vargas fez muita coisa no Brasil. Várias coisas boas e as ruins. As ruins. Vargas fez coisas que algumas pessoas, vamos dizer assim, não gostavam. Quem visse contra a sua vontade era severamente punido. Por que ele fazia isso? O presidente não pode fazer isso. Vargas criou coisas boas e ruins. As coisas ruins, que pessoas não gostavam e que iam contra isso, Vargas punia severamente ou até a morte dessas pessoas. Por que ele fazia isso?
segundos. Muito bem, Marcos, pode responder a pergunta do Renan. Bom, todos nós temos inimigos, pessoas que não gostam da gente. Isso é coisa de tipo, eu tenho inimigo, você tem inimigo. Nesse momento, nós estamos sendo inimigos um do outro. Isso não significa que, por exemplo, você está contra mim, eu vou lá e vou te punir. Com Vargas era a mesma coisa. Vargas, ele era o presidente do Brasil. Todo mundo, ou uma parte do povo, poderia estar contra ele. Como existem pessoas que estavam contra ele. O que acontecia? Vargas, ele queria defender a sua imagem como presidente. O que acontecia? Ele, de alguma maneira, tentava se defender das acusações da oposição. Há atos que as pessoas fazem sem pensar. Há atos que as pessoas fazem de cabeça quente. Isso pode ter acontecido alguma vez. Mas e aí? Não precisa me responder se você não quiser. Qual é a prova que você tem que Vargas puniu alguém? E que pessoa é essa? 30 segundos para vocês. Marcos. Mãe, acho que eu vou mandar você tem prova? 4, 3, 2, 1. Se você quiser exercer o direito de réplica, por favor, pode falar. Como você disse, Marcos, a minha resposta para você vai ser a seguinte. Todos nós temos inimigos, sim. O presidente Vargas queria defender a sua postura como presidente. Eu acho que não. Ele queria defender a sua postura como ditador. Porque isso que o ditador faz. Ele oprime as pessoas que vão contra ele. As persegue. Vargas perseguiu várias pessoas. Perseguiu Luiz Carlos Prestes, que era inimigo dele. Tinha razão de ser inimigo. Perseguiu, matou o major aeronáutica. Por que ele matou o major? Só porque ele era inimigo dele? Vargas era um ditador, não era um presidente. Pessoas fazem erros, cometem erros. Eu posso até ser inimigo de você, mas eu não vou chegar no ponto de matá-lo. 30 segundos para fazer a réplica se quiser.